it be when darkness falls? Your heart will be true. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia expectante e concluiu: E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz, ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Nesse momento entregou-se Matilde à maior parada. E enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Certo acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorrido alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu ao cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alinhamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora que a envolvia em doce ternura. Reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro. Operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou anestesia temporária, a que desce à mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzento-escuros em forma de vapor tenuíssimo a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas,
E tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, em se voltando para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou a enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes, chamando Matilde de mãezinha. Sim, era ela, disse a interlocutora, afagando-a com extremo afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Margarida, colocando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura, inquiriu por que ela a havia abandonado. E a amada benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura, disse que nunca a havia esquecido. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros, entretanto, sombra alguma conseguirá separá-las. Nossas aspirações e esperanças se confundem quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas que estava muito cansada e infeliz. E Matilde, sorrindo, questionou que logo agora que a luta apenas começava. Margarida confessou que sentia-se cercada de inimigos sem entranhas. Devia ser atormentada dia e noite. Notava invencível antagonismo entre seus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio em que ela depositava os mais caros sonhos não lhe foi senão o escuro livro de desenganos cruéis. Trazia seu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguiam-na de perto. Por isso se julgava um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isto, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? A benfeitora
pediu que ela modificasse as mais íntimas disposições com referência aos adversários, pois o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes atende à incompreensão quanto qualquer de nós procede em determinada linha de pensamento, porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos nos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. Deveria enfrentar, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. Aconselhou ainda que era necessário sabermos utilizar o inimigo, nele situando uma lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. E ao invés de condenar-nos, os anjos identificam em nós as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos, através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada, para que pudessem seus ouvidos guardar sempre aquela doce música daquelas palavras. Mas tristemente confidenciou, antevia o torvelinho das dificuldades terrenas a que deveria retornar. Tudo agora era consolação e esperança. Todavia amanhã seria novamente prisioneira no cárcere físico e caminharia de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que a assediavam. Este, filha, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia que é a fonte de toda beleza. Matilde explicou ainda que a inteligência que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade encontra-se no corpo de carne à maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Dessa forma, não deveria fugir ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorver o mentiroso elixir da ilusão apaixonadamente usado por todos que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimento e ascensão. Dessa forma, ela não estava sozinha na jornada áspera, a rajada de luta que conduziria ao píncaro luminoso. Outras aos milhares suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como ela a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que a regimentou no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha,
continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou súplice para que ela ensinasse a continuar. Desejava honrar a bendita oportunidade que recebera. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajudar antes de procurar auxílio. Compreender sem exigir compreensão imediata. Desculpar os outros sem desculpar a si mesmo. Amparar sem a intenção de ser amparado. Dar sem o propósito de receber. Este foi o conselho. Não perseguir o respeito humano que a faria aparecer melhor do que era, mas buscar em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procurar destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoar-se os seus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de suas virtudes vacilantes e problemáticas. Agir corretamente e esquecer as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. E em socorro das diretrizes alheias, desconfiar das palavras que a lisonjeavam a fantasiosa superioridade pessoal ou que a inclinassem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recordar o serviço que o Senhor lhe convocou a realizar e produzir o bem em seu nome aonde estiveres. Lembrou ainda Matilde que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a sua cabeça deveria permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Mas para que atendesse, porém, a semelhante programa, era imprescindível abrir o seu coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontraria a própria felicidade. A alegria que improvisaria em torno dos pés alheios lhe faria mais rica de júbilo. E na paz que semearia, encontraria a colheita da paz que desejava. Estes são os princípios da vida radiante. No insulamento ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Nesse interim calou-se a voz da protetora, e sentindo-se banhada da infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura, a que deveria atribuir a graça inolvidável daquela hora. E Matilde, talvez pretendendo imprimir ampla familiaridade à cena a que assistíamos, levantou-se abraçada à filha espiritual e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluto. Margarida,
Agora que retens, tanto quanto possível, regular consciência de ti mesmo em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e o socorre com irrigação confortadora, algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto direto ou indireto, reservado ou extensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, e não era possível menoscabá-lo sem grave prejuízo para si mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto, Matilde disse que em breves anos voltaria também ao círculo de lutas em que ela, Margarida, se debatia. Margarida Palermada perguntou: mas como? Um renascimento carnal para um ser iluminado que se mantinha à nossa vista? Por que lhe seria imposta semelhante pena? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, filha. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora, na maioria das vezes, constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável a imenso mar onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Disse que, além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retido ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. A benfeitora fitou a jovem senhora enlevada, fez pequena pausa e aduziu que, em razão daquilo, esperava que ela não desconhecesse a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Lembrou-a que a entidade mais enobrecida, em retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima, entretanto não escapará ao clima deprimente do subsolo. Matilde falou que o esquecimento temporário lhe acompanharia nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente lhe felicitaria se ela pudesse contar com a sua orientação de Margarida, sempre robusta e vigilante. Bem sabia que depois, regressando por sua vez ao envoltório que a ligava ao círculo comum da luta terrestre,
olvidaria igualmente aquela conversação. No entanto, a saúde e a harmonia que lhe inundariam a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistiriam em seu espírito por recordações indeléveis e vagas daqueles instantes divinos, não lhe deixariam esquecer de todo. Pediu para que ela defendesse o seu corpo como quem preservasse um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e esperasse-a em tempo breve. Viveriam mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seriam elas duas, mãe e filha, de maneira a aprenderem mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Realmente o seu retorno seria para Margarida doloroso sacrifício ao corpo frágil e delicado. Todavia Matilde pediu para que ela ajudasse na sementeira renovada, para que ela fosse útil na colheita infalível. Não lhe receber nos braços por boneca mimosa impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura tormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais é realizado a superação dos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Matilde pediu a ela que compreendesse as necessidades para que ela lhe pudesse entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxiliando a conquistar o equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. E logo que a sentisse nos braços, Matilde pediu para que ela não relegasse a garridice e a inutilidade, a pretexto de guardá-la em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Pediu ainda para que não a perdesse de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurassem para sempre na sua memória frágil. Socorrê-la em tempo para que ela fosse útil no momento oportuno. Edificados com a lição indireta que se nos ministrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos e, por nossa vontade, seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida. Envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispiríticos carinhosamente, e rogou o auxílio de Elói para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Despedindo-se em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia.
Aprende a renunciar nas questões pequeninas, para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda não te libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura. E encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde, discreta, o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Logo após agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Gúbio então retomou as rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída na esfera carnal.